A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar gravando mais alguns capítulos. Glória a Deus. Capítulo 22 do livro verdadeiro, o perfil verdadeiro do obreiro. 22. Os sinais que confirmam a chamada do obreiro. Salvação de almas, Atos 16:31. Cura dos enfermos, Atos 5, do 12 ao 16. Libertação dos oprimidos, Atos 19, 11 e 12. Batismo com o Espírito Santo, Atos 19, 1 a 6. Capítulo 23. A recompensa do obreiro. Vidas transformadas, Atos 19, 18, 20. Vidas libertas, Atos 8, 7. Salvação de almas, Atos 16, 31 a 34. Batismo com o Espírito Santo, Atos 4, 31. Curas, Atos capítulo 3, versículo 6. Milagres, Atos capítulo 9, versículo do 40 a 42. Capítulo 24. A fórmula bíblica para obreiros ganhar almas. Porém, eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. João 13, 15. Os anos têm se passado, a ciência tem se multiplicado, mas a responsabilidade da igreja continua a mesma: anunciar o evangelho do reino. Os métodos podem até variar, mas em Jesus sempre encontraremos modelo perfeito para qualquer tipo de empreendimento da igreja. Todo instante da vida de Jesus foram dedicados à realização da obra que o Pai lhe confiara, razão porque ele sempre se absteve de qualquer atividade que não significasse uma efetiva contribuição para o reino de Deus. Jesus ganhava almas pregando, curando. A igreja deve atentar para o modelo bíblico apresentado pelo sumo pastor. Precisamos ter uma mensagem evangelística para os pecadores. Necessitamos ensinar aos homens as verdades do evangelho. E precisamos operar sinais em nome de Jesus para que todos reconheçam que ele continua vivo. Na fórmula bíblica para se ganhar almas, vemos que a ação do Espírito Santo é preponderante nos empreendimentos puramente humanos. O homem promove o progresso e obtém êxito, mas no tocante à obra de ganhar almas, o Espírito Santo é o real segredo do sucesso. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi por isso que Jesus, logo ao proferir o ide, ordenou também que os seguidores recebessem o revestimento do poder do alto, a plenitude Espírito Santo. Hoje, mais do que em qualquer outra época, o Espírito Santo continua à disposição dos obreiros que queiram seguir o modelo bíblico para a conquista de almas. Portanto, encha-se do Espírito Santo e ganhe preciosas almas para o Senhor Jesus. Amém. Capítulo 25. O Evangelho deve ser prioridade do obreiro. A prioridade do obreiro é esta: a de estar na terra com a tarefa suprema de conquistar almas para o reino de Deus. Não queremos, com este simples estudo, ensinar aos obreiros a ganhar alma, porque esta incumbência é do Espírito Santo, mas a simplesmente despertar o obreiro, que estão quase esquecidos desta tão importante obrigação, é a de levar almas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. 26, capítulo 26. O que o obreiro deve cultivar na evangelização?
a oração fervorosa, Atos capítulo 3, versículo 1 e 4, versículo 31. A leitura da palavra de Deus, Timóteo capítulo 4, versículo 13, Josué capítulo 1, versículo 8. A meditação na palavra de Deus, Salmo 119, verso 97. A simplicidade na comunicação, Mateus 10, 16. Desejo de ir à casa do Senhor, Salmo 55, 14. Hábito de orar, Mateus 26, 41. 1 Tessalonicenses 5, 17. Desejo de ver almas salvas, Romanos 10, versículo 14. O obreiro deve pedir a Deus que lhes dê simplicidade, poder, graça e clareza. Esses são elementos fundamentais para os que testificam o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 27. Os cuidados especiais do obreiro na evangelização. Dar lugar ao Espírito Santo, Zacarias 4, 6. Não deixar que as palavras se desviem do seu alvo. Não atacar nenhuma religião. Falar somente do Evangelho de Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Falar que somente Cristo salva. Atos, capítulo 4, versículo 12. Falar somente do amor de Deus. João 3,16. Falar que só há um mediador. 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 28. Qual é o melhor horário para o obreiro evangelizar? Não temos um horário padrão. Paulo disse que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O obreiro deve evangelizar pelas madrugadas, João 20, do 1 ao 3. Pelas manhãs, Marcos 16, 2. Ao meio-dia, João, capítulo 4, versículo 5 e 10. À tarde, Lucas 24, 29 a 35. Ao pôr do sol, Lucas, capítulo 24, versículo do 29 ao 32. À noite, João, capítulo 3, versículo 2 e 3. A toda hora, 2 Timóteo 4, 2. Segundo as estatísticas, nós sabemos que cada segundo que se passa, 3 pessoas morrem no mundo. Por este motivo, há uma necessidade muito maior de se pregar a palavra de Deus. O obreiro deve evangelizar em cada segundo, em cada minuto, em cada hora, em cada dia, em cada semana, em cada mês, em cada ano. Todos foram chamados para ganhar almas para o reino de Deus. Vamos, obreiros, arrebatar almas do fogo. Judas, capítulo 23. Capítulo 29. Perdão, irmãos, é Judas, versículo 23. Judas, Epístola de Judas, versículo 23. Agora, capítulo 29. O obreiro deve dar ao novo convertido a oportunidade de evangelizar. Sim, basta ter experiência da salvação. As primeiras mensagens de um novo convertido devem ser para os seus familiares. Vamos à Bíblia. André evangelizou Pedro, João, capítulo 1, do 42 do 40 ao 42. Filipe evangelizou a Natanael. João 1,45. A samaritana evangelizou sua cidade. João, capítulo 4, versículo 28, 30 e 39. Cornélio evangelizou seus parentes e amigos. Atos 10, 24. Saulo evangelizou Damasco. Atos 9, 19, 22. O carcereiro evangelizou sua casa. Atos 16, 27 e 34. Há ainda obreiros que dificultam os novos convertidos de evangelizar. Não faça isso. É tempo de despertar em todos esses
todos esta tão grande importância e obrigação. Vamos evangelizar obreiros mais novos e obreiros mais antigos. Solta o cabo da nau. 30, capítulo 30. Os meios de obreiro evangelizar. Há muitos meios que podem ser utilizados com a própria vida, Tiago 2,5, com leituras, com literaturas evangélicas, folhetos, jornais e revistas, com a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16, 10 e 10, com cartas, com telegramas, com faixas, através do telefone, rádio, televisão, etc. Capítulo 31. Quantas equipes de evangelização o obreiro deve preparar? Tantas quais forem possíveis. Quem deve preparar essas equipes? O pastor ou o obreiro que por ele indicado. Vamos citar algumas equipes que podem ser organizadas. Equipe de evangelização pessoal. Equipe para a concentração evangelística. Equipe para a cruzada evangelística. Equipe para alcançar jovens. Equipes para alcançar adolescentes. Equipe para alcançar crianças. Equipe para hospitais. Equipe para presídio. Equipe para toxicômano. Equipe para alcançar as elites intelectuais. Aqui se inclui todas as pessoas que se dedicam a atividades tais como professores, acadêmicos, cientistas e etc. Equipe para alcançar as elites políticas. Quem compreende-se sendo os dirigentes e as autoridades em suas diferentes níveis federais, estaduais, municipais e etc. Como, pois, invocarão aquele e quem não crerem? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 14. E a gente vai estar dando uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.